Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. O pai de Cecília Meireles, Carlos Alberto de Carvalho Meireles, morreu 3 meses antes do seu nascimento. E sua mãe, Matilde Benevides Meireles, morreu quando ela tinha 2 anos. Ela foi criada pela avó portuguesa, Jacinta Garcia Benevides. Professor, quem foi Cecília Meireles? Essa é a pergunta que eu também tento responder. Sei pouco sobre ela, mas eu quero saber muito mais sobre ela. É por isso que há tantos anos eu a estudo e eu constato que o Brasil demorou para consagrar uma escritora, autora de poesia. E essa autora foi Cecília Meireles. O primeiro nome que realmente obteve consenso entre leitores, entre críticos, entre os próprios poetas. E é sempre bom retornar a ela. Cecília representou a afirmação definitiva da autoria feminina na poesia em língua portuguesa. Ela, no início, não foi bem assimilada pelos modernistas, porque a sua produção não se vinculava ao que a gente pode chamar de linha de choque, né? A linha de vanguarda iconoclasta de 22. Ela dialogava com a tradição lírica simbolista do século XIX. Aqui, infelizmente, a versão paulistana de 1922 resolveu tomar todo o território do modernismo como se tudo que fosse escrito fora dos parâmetros da Semana de 22 não merecesse consideração. Curiosamente, os dois dos principais nomes de 22, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, também tiveram procedimentos diferentes frente à produção da Cecília, porque Mário de Andrade, mais tarde, reconheceu a grandeza dessa obra, a partir de, sobretudo com Viagem, né, de 1939. E Oswaldo de Andrade, ao contrário, ficou até o fim da vida implicando com a poesia da Cecília, dizendo que era uma poesia que não valia nada, e, além de tudo, ela era uma mulher muito feia. Então, o Oswaldo ficou preso aos parâmetros de 22. E, curiosamente, ele, que hoje em dia é tão valorizado, de uma certa perspectiva, ele é que estaria sendo anacrônico, porque ele queria 1922 em 1940. E a Cecília soube modular mais o seu canto, especialmente com o diálogo com as formas da tradição. Porque é um dado curioso, a Cecília Meireles praticamente não tem sonetos na obra dela, mas isso não significa que não cultive formas fixas. Ela pratica com alguma parcimônia a rima, mas isso não significa que muitos de seus poemas sejam rigorosamente metrificados sem a rima, constituindo o que se chama de verso branco. Em 1919, Cecília Meireles publica seu primeiro livro de poesias, Espectros. Logo depois vieram Nunca Mais e Poema dos Poemas, em 1923, e Baladas para El Rei, em 1925. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Domingos Guimarães, você é um jovem poeta e os jovens poetas gostam de Cecília Meireles? Acho que gostam, ou deveriam gostar, né? Deveriam ler a Cecília e ler ela de uma forma diferente, né? Do que ela muitas vezes é encaixada dentro da história da literatura. Eu sempre gostei desses poetas que são um pouco desviantes, assim, que não estão tão enquadrados no movimento do momento histórico em que eles se encontram. Sabe?
O modernismo considerava ultrapassadas as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design e vida cotidiana. O movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e que as pessoas deveriam se adaptar às novas visões do mundo. E por que a Cecília Meirelles não faz parte disso? Ou em que sentido ela não faz parte? A Cecília eu acho que ela é o tipo de poeta que não está preocupado com isso, né? Está preocupado com uma coisa mais universalista mesmo. O Mário de Andrade fala uma coisa interessante sobre ela, que ele diz, né, que ela resistia a qualquer adesão passiva ao modernismo. Mas, ao mesmo tempo, ela era um tipo de poeta que tirava o ouro dela da onde ela queria e com as coisas que ela encontrava, né? Com um ecletismo muito grande. Então, ela estava preocupada com uma poesia que era mais lírica, mais metafísica, mais misteriosa. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Agora, o partido dela é o da humanidade. Ela não quer o mar, não quer o mar do Rio de Janeiro ou da Bahia só, ela quer o mar absoluto, né? A visão dela é de uma poesia em que a humanidade possa se congraçar e não algo que vai estar com prazo de validade vencido daqui a 3 semanas. Então ela foi a contracorrente disso, com uma visão humanista muito ampla, num certo sentido, né? De não querer um homem brasileiro necessariamente, mas um homem universal. Um homem, exatamente. O tempo seca o desejo e suas velhas batalhas. Seca o frágil arabesco, vestígio do musgo humano, na densa turfa mortuária. Se ela não era modernista, ela seria simbolista. Que tipo de escolas estavam rodeando a Cecília? Definitivamente ela não era modernista, né, na acepção mais dura da palavra, né, da escola, né. Agora, tem outras coisas que circulam a Cecília. Eu acho, ela foi chamada de neossimbolista, né. O que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento que originalmente vem da França, com poetas como Mallarmé, Baudelaire ou Rimbaud, né? Que tinham uma poesia que era, como a da Cecília, super metafísica, super mística, muito lírica e muito ligada à musicalidade. E a linguagem dela, que é uma linguagem muito elegante. Quer dizer, ela não faz a poesia parnasiana, ela não é uma diluidora ou repetidora de velhos modelos, mas ela faz uma poesia sofisticada e sem ceder à piada, sem ceder, digamos, a um vocabulário de choque, porque isso já tinha sido feito em 22, em 30, e os modernistas demoraram a reconhecer Cecília. Quando reconhecem, aí se apaixonam, né? E ela se torna cúmplice de tudo que é frágil, né? De tudo que não tem segurança. Você não vai encontrar ali o elogio da força em momento nenhum. É sempre o elogio da delicadeza, alguma coisa bela e mortal, né? Cecília Meirelles fez o curso normal no Instituto de Educação do Rio de Janeiro em 1917 e passou a ser professora do primário nas escolas do antigo Distrito Federal. Bom, ela foi já uma criança meio especial. Ela foi uma professora também, né? Foi professora, lidou com crianças e na infância dela ela lidou com a ausência, porque perdeu avós, perdeu os pais cedo e, de alguma maneira, essa ausência fez com que a morte fosse uma companheira com a qual ela tivesse certa intimidade. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Ela tem essa coisa meio decadentista dos simbolistas, assim, a morte o amor e a morte, né? Essa tensão e a morte muito próxima, né? Ela tem
eu acho que é dos poemas em prosa dela, que ela diz uma coisa que eu anotei aqui. Ainda que sendo tarde e em vão, perguntarei por que motivo tudo quanto eu quis de mais vivo tinha por cima escrito não. E sendo uma criança sensível, depois transformada numa professora sensível, e quem sabe, olhando a criança que ela foi, ela deve ter percebido que não havia uma tradição de poesia infantil, de qualidade. Eu sou muito interessada pelo que ela escreveu para crianças e pelo que ela fez pelas crianças. E as crianças gostam, por exemplo, você é mãe também. Você lia para suas filhas, teus filhos. Eu eles lia gostavam? quando eles eram pequenos, gostavam muito, e mesmo hoje, porque são muito bonitinhos os versos, né? Muito originais. Ela não é aquela que fala só do bichinho, né? Que normalmente a poesia para criança é muito assim, em cima de cachorrinho, gatinho e tal. Não, ela pegava coisas mais filosóficas, por exemplo, esse do título, isto, aquilo, né? Você tem que viver escolhendo, você não sabe se você quer usar a luva ou se você bota o anel, porque se você puser a luva não pode botar anel, ou isto ou aquilo. É tudo assim, mostrando que as duas coisas não podem ser feitas juntas. Você tem que escolher, passar a vida inteira escolhendo. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Cecília Meirelles. Professor, fala um pouco da importância desse livro Romanceiro da Inconfidência. Uma boa pergunta, Anselmo, porque é quase uma réplica aos que acusam Cecília de ser alienada. Ela escreveu um livro inteiro sobre esse episódio da Inconfidência Mineira. Um livro de muitas vozes, um livro polifônico, com poemas líricos, com poemas dramáticos, contando a saga dessa nossa grande derrota, que foi não termos alcançado a independência em 1789. É interessante o Romanceiro, porque os modernistas eles buscavam essa identificação com o Brasil muito pela linguagem, né? Você acha que a Cecília Meirelles consegue fazer isso no Romanceiro da Inconfidência? Eu acho que ela vai por outro caminho. Ela não se preocupa tanto em transformar a linguagem numa coisa que seja da fala brasileira, mas ela resgata um momento da história do Brasil que foi muito caro aos modernistas, né? Porque é esse primeiro momento de libertação, né? De tentativa de libertação, de independência, né? De uma transformação muito radical vindo de dentro, né? do Brasil. É interessante porque quando a Cecília vai cuidar com pesquisas durante 10 anos, minuciosas, de fundo histórico, sobre o que aconteceu na Inconfidência Mineira, ainda assim ela vai contar a história do ponto de vista de quem perdeu, não de quem ganhou. Então ela não faz uma epopeia, não é um poema ufanista, é uma meditação sobre a ambição, o poder, a política, o dinheiro, a derrota e a morte. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, foi publicado em 1953 e escrito na década de 1940, quando Cecília, então jornalista, chegou a Ouro Preto com a finalidade de documentar os eventos de uma Semana Santa. Vestida de tiço, de raso e de holanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas, mordomos, seguem como um rio a dona do dono do Cerro do Frio. E aqui, por exemplo, nesse momento, acho isso uma passagem muito moderna da Cecília, né? Ela ter esse olhar para uma negra, entender essa tensão de que é ela que manda, né, e colocar ela nesse lugar dentro do poema, assim. Quanto mais vinculado ao presente, determinado texto, ao factual, mais cedo ele envelhece. Porque querendo ser moderno demais, logo você fica obsoleto. E a Cecília, ela não caiu nessa armadilha. E eu acho muito interessante esses poetas que não se enquadram nessas caixinhas que são construídas pela crítica literária, né? Porque eu acho que eles se comunicam de alguma forma com um momento que é muito
contemporâneo nosso, né, dos poetas, digamos, da minha geração e dos que estão vindo, né, que é você não precisar mais se filiar a nenhum movimento, a nenhuma escola específica de poesia. Então, quando a Cecília não se filia diretamente ao modernismo, ela está com essa ideia na cabeça, de que ela não precisa se filiar àquilo que o momento histórico impõe a ela. Ela pode ir além, conversando com vários tempos ao mesmo tempo, criando a poesia dela da forma que ela quer. Eu acho isso incrível.